Thiago Mitrô, do Partido Novo. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, todos os ouvintes aqui da Rádio Super, prazer voltar aqui no Café com Política. Prazer é nosso. Deputado, para começar o nosso bate-papo, a gente noticiou recentemente agora que o seu nome havia sido indicado por representantes dos diretórios do Partido Novo como um possível candidato à presidência da República. Em que pé está isso? Como é que ficou essa história que a gente até divulgou amplamente, sobretudo na semana passada? Olha, Rodrigo, primeiro é importante entender como funciona, né, o processo de escolha dos candidatos do Partido Novo a cargos majoritários, entre eles o de presidente. O Novo busca ter processos ali diferentes de outros partidos e, no caso do presidente, a gente tem hoje 40 membros da Convenção Nacional do Partido, que são os dirigentes do Diretório Nacional e os presidentes e vice-presidentes dos diretórios estaduais, e uma resolução lançada no mês passado previa que, para alguém ser convidado a ser pré-candidato pelo Partido Novo a presidente, iria precisar de que a maioria desses 40 convencionais, ou seja, 21 membros da convenção, assinassem uma carta convite aos filiados, ao filiado em questão. E a coisa de um mês atrás, né, eu fui aí surpreendido, né, de forma muito honrada, com o convite do Diretório Estadual de Santa Catarina, onde me avisaram que iriam iniciar uma coleta de assinaturas pelo meu nome e perguntaram se, caso eles conseguissem as assinaturas, eu toparia participar do processo seletivo. Eu disse, olha, estou surpreso, né, feliz aqui, honrado, né, e não tinha pensado nisso antes, não estava nos meus planos, mas fico muito satisfeito em saber que meu nome está sendo cogitado e me comprometo a participar das etapas de seleção caso haja o convite. Acabou que ao longo do mês de maio, início do mês de junho, a convenção conseguiu as assinaturas para o João Amoedo, né, um dos nossos fundadores, foi candidato a presidente em 2018, e preferiu seguir apenas ali com a carta convite ao João Amoedo, pelo menos neste momento, dado que o processo, a princípio, está previsto para ocorrer até o início de outubro deste ano. Agora, deputado, primeiro bom dia para o senhor, né? Em relação ao próprio João Amoedo, tendo em vista o resultado da última eleição e a forma como o João Amoedo se saiu na última eleição quando se candidatou a presidente, o partido busca tentar entender quais foram os erros daquela época e o que precisa ser melhorado. Agora a gente sabe que não foi uma atuação tão positiva, né? Olha, Thalita, acho que na verdade em 2018 as expectativas para o Novo eram baixíssimas, né? Dado que era um partido que nunca tinha disputado uma eleição nacional, nós tínhamos até então apenas 4 vereadores, né, no país, um deles muito conhecido aqui em Minas, o Matheus Simões, hoje secretário de governo do Romeu Zema, e nós conseguimos fazer 8 deputados federais, vencer a cláusula de barreira naquele ano, elegemos 12 deputados estaduais e a nossa maior vitória a conquista do governo de Minas. E o João Amoedo ficou em 5º lugar nas eleições, ele ficou à frente de Marina Silva, ficou à frente de Álvaro Dias, de Henrique Meirelles, candidatos de partidos muito mais consolidados do que o Partido Novo, que já haviam ali nomes amplamente conhecidos no cenário nacional, e acho que a posição do Novo nas eleições de 2018 foi uma posição de sentimento de vitória. Obviamente, a nossa intenção era ter ganhado aquelas eleições, até para o Brasil não precisar passar por esses anos aí de governo Bolsonaro, mas entendemos que para uma primeira eleição geral do Partido Novo foi muito bem sucedido. Nós vemos hoje, deputado Thiago Mitrô, um Partido Novo, de certa maneira, dividido entre uma ala que é mais ligada ao bolsonarismo, mais próxima e apoia o presidente, e uma ala que hoje não dialoga com o governo federal e com o presidente da República. Na sua avaliação, essa divisão que para nós fica muito explícita no Partido Novo, atrapalha os planos do partido? Olha, Rodrigo, eu não acredito que exista no Partido Novo nenhum bolsonarista e ninguém que apoie o presidente Bolsonaro. Pelo contrário, né, a nossa atuação na Câmara tem sido muito crítica ao governo Bolsonaro, especialmente depois aí do início da pandemia, onde os problemas na liderança do presidente Bolsonaro começaram a se multiplicar, né? Obviamente existem pautas
do governo que convergem com pautas do Partido Novo, como, por exemplo, as pautas relacionadas à liberdade econômica, reforma tributária, reforma administrativa, a reforma da Previdência lá atrás, privatizações, e não são divergências em relação ao presidente Bolsonaro que vai fazer com que nós não apoiemos as pautas importantes para o país. Eu acho que sou, dentro dos mandatários do Novo, aquele que há mais tempo alerta e critica abertamente a postura do presidente Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, sou aí um dos principais defensores no Congresso da reforma administrativa enviada pelo governo. Eu costumo dizer que eu defendo mais a reforma administrativa do que o próprio presidente, né? Então, acho que às vezes, assim, eu brinco que tem dia que eu sou esquerdista, tem dia que eu sou bolsonarista, né? Nessa polarização da política brasileira, as pessoas vão extremando suas posições e não entendem que um político como eu, que é ali, que tem suas ações baseadas em convicções, vai estar sempre numa linha mestre coerente com as suas ideias, que são aquelas que eu defendi em campanha. Antes de ontem, por exemplo, eu estava na comissão que aprovou a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. Nesse dia, os bolsonaristas me chamaram de esquerdista, porque eu sou a favor da regulamentação da cannabis medicinal. Quando eu estava ontem na comissão da reforma administrativa, aí os petistas me chamaram de bolsonarista, porque eu sou a favor da reforma administrativa. Então, eu só lamento que o Brasil ainda tenha tão pouca maturidade política de levar para o extremo alguém que está só ali buscando agir com coerência no Congresso. Quando a gente diz de pessoas que apoiam o governo Bolsonaro no Partido Novo, a gente pensa, por exemplo, no deputado Bartô aqui em Minas Gerais, que até tá passando por um processo interno na legenda, né? E também no governador Romeu Zema, que não esconde a proximidade que tem com o presidente Bolsonaro. Ainda assim dá para dizer que não existe, digamos, bolsonarista no Partido Novo, deputado? Acho que sim, Rodrigo. Até o próprio deputado Bartô, que, como você falou, está ali num processo que, pelo que ele mesmo já indicou, não deve ter continuidade no partido. Nunca vi ele apoiar o presidente cegamente, como nós vemos, né, deputados bolsonaristas fazendo. E o governador Romeu Zema tem como sua principal responsabilidade governar Minas Gerais. E como nós sabemos aqui, Minas Gerais é um estado ainda falido, dadas as condições que encontrou, que o governador Zema encontrou do último governo, e que não há condições de governar Minas Gerais que não seja ali com diálogo com o governo federal. Então, a postura do governador Romeu Zema é uma postura correta de não fechar portas para o governo federal, não buscar criticar por criticar, não trazer para si debates que não são relacionados ao interesse do governo de Minas. A gente vê outros governadores que sempre politizaram a sua posição de governador, buscando ali confrontar o presidente o tempo inteiro, quando o papel de fiscalização do presidente é nosso, do Congresso, e não dos governadores. Então, o governador Romeu Zema tem buscado um trabalho de diálogo com todos, com o presidente Bolsonaro inclusive, o que não faz com que ele tenha atitudes, em muitos casos, completamente inversas do presidente Bolsonaro. O governador Romeu Zema defende abertamente privatizações, o presidente Bolsonaro, infelizmente, não. O governador Romeu Zema teve uma atuação exemplar na pandemia, dando ali a criticidade necessária para o combate à mesma e agindo rapidamente para minimizar, né, os danos que a chegada do vírus causou tanto para a saúde e vida dos mineiros quanto para a nossa economia. O presidente Bolsonaro até ontem estava falando que ainda não acredita em vacinas, que elas são experimentais. Então você nunca vai ver o governador Romeu Zema agindo como presidente Bolsonaro, por mais que ele opte, eu acho que corretamente, de não ficar ali criticando o presidente o tempo inteiro, até para poder manter um canal de diálogo aberto com o governo federal, que é algo essencial para se governar Minas Gerais. Deputado, ainda falando do governador Romeu Zema, quando foi eleito, né, o governador Romeu Zema veio com uma verdadeira surpresa, e a gente sabe que essa surpresa veio inclusive para o próprio Partido Novo, quando lançou o nome do governador Romeu Zema, que à época ainda era conhecido apenas como empresário e não tinha uma maturidade política. Pegou um estado, também a gente sabe, como o senhor mesmo citou, um estado com muita dificuldade financeira, pegou um estado logo no início com uma tragédia que abalou muito Minas de uma forma geral, que foi a tragédia da Vale em Brumadinho, e agora passa também no seu mandato aí a questão da pandemia. Como que o senhor acha que essas situações tão difíceis, a questão da barragem em Brumadinho, a questão da pandemia, podem ajudar o governador Romeu Zema politicamente falando, e se o senhor acredita numa possível reeleição com uma facilidade já no ano que vem?
Olha, Thalita, eu acho que você tem total razão de que a eleição dele foi uma surpresa para todos nós, né? Inclusive para o próprio governador, assim como a minha eleição foi uma surpresa para mim, né? Eu também, obviamente em outra proporção, né? Muito diferente do caso do Romeu, que hoje governa Minas Gerais. Eu também achava que seria muito difícil me eleger deputado federal e acabei conseguindo junto com outros colegas, e o governador, né, veio ali numa rampante na última semana de campanha, de alguém desconhecido para o primeiro lugar no primeiro turno, e uma vitória, né, bastante larga aí no segundo turno das eleições em Minas Gerais. E é algo que pegou todos nós de surpresa, e até então o Partido Novo nunca tinha exercido um mandato executivo. Nós tivemos sim, né, que ter uma curva de aprendizagem muito rápida, né, desde ali das particularidades da gestão pública, que são muito diferentes da gestão privada, a qual o governador estava acostumado, até lidar, né, com um trabalho político aí, junto à Assembleia, junto a outros entes federativos, como os municípios, a União, né, e essa curva de aprendizagem foi acelerada, teve que ser acelerada por conta do que você mencionou, logo no primeiro mês, a tragédia de Brumadinho, depois a pandemia, mas a minha leitura, e isso é corroborado pelas pesquisas de opinião que são feitas, né, a respeito da avaliação do governador, é que o governador tem se saído muito bem, né, ele é muito humilde, muito hábil, não cria caso com ninguém, né, não fica ali desnecessariamente atacando outros, seja parlamentares, prefeitos, o presidente, então é alguém que acho que transmite para a população e para os demais agentes políticos alguém genuinamente interessado, né, no bem-estar da população e na melhoria das condições do governo mineiro. Então acho que isso conquistou a população, e tenho certeza que essas entregas do governo, a postura do governador Romeu Zema em frente a esses desastres todos que têm acontecido em Minas Gerais e no Brasil, vão ser recompensados e reconhecidos pela população nas eleições do ano que vem. Deputado, nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui para o senhor. Ainda sobre essa questão da presidência do Partido Novo, né? O seu nome, como o senhor contou para a gente, explicou como é que funciona o procedimento interno do partido, chegou a ser indicado por diretórios estaduais, mas neste momento a indicação que permanece é a indicação de João Amoedo, que foi candidato à presidência em 2018. Eu pergunto, neste momento, já que o processo vai até outubro, o nome mais competitivo que existe dentro do partido realmente é o nome do Amoedo, até pelo recall eleitoral que, de certa maneira, ele conseguiu angariar na eleição de 2018? Olha, Rodrigo, eu acredito que sim, né? O João, como você mencionou, ele disputou as eleições em 2018 e, na minha opinião, como compartilhei aqui, tivemos um resultado bastante expressivo, né? E era um nome que sempre foi natural aí, que seria levantado dentro do Partido Novo para as eleições do ano que vem. O partido tem essa praxe, e acho que é importante, né, de estar ali abertos a outras opções, como foi aí o meu nome cogitado recentemente, né, e pode ser que outros nomes venham a ser cogitados, ou também existe a possibilidade, isso está previsto na resolução do Novo, que caso a convenção e o Diretório Nacional, na verdade, acreditem que já há maturidade para definição para a escolha definitiva do nome, o fim do processo pode ser antecipado. Então, é algo ali que eu não participo diretamente disso, mas eu tenho certeza que os nossos 40 membros da Convenção Nacional têm ali se dedicado arduamente a entender se já há um consenso de todos eles pelo fechamento do processo e aí, consequente, escolha do João Amoedo como pré-candidato, ou se vão deixar o processo aberto por mais algumas dias, semanas, meses, não sei, né, para ver ali se há a sugestão e um consenso em torno de algum outro nome. De toda forma, do meu lado, confio bastante na Convenção Nacional, nos dirigentes do Partido Novo, que vão tomar a melhor decisão para que a gente possa ter uma candidatura competitiva no ano que vem, para poder colocar fim ao populismo no Brasil, representado por presidentes como Jair Bolsonaro e candidatos como o ex-presidente Lula, dos quais o Brasil já não aguenta mais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong aqui com a gente. Combinado, deputado? Combinado. Presidência da República, um sonho adiado para Thiago Mitrô? Nunca foi um sonho pessoal, mas nunca deixarei de estar à disposição do meu partido e do Brasil.
Caminhos do Partido Novo para crescer. Lançar excelentes candidatos no ano que vem que deixem claro que o Partido Novo é diferente do populismo representado por Lula e Bolsonaro. Lula versus Bolsonaro. Nenhum dos dois, não dá para cortar nem o braço nem a perna, a gente precisa de todos os membros do corpo. Romeu Zema versus Alexandre Calil. Certamente Romeu Zema, sem nenhuma dúvida. Direita versus esquerda. Liberalismo por inteiro. Eu defendo liberdade econômica e liberdades individuais. O país pós-pandemia. Um país muito estragado, infelizmente, pela péssima condução do governo federal na pandemia, mas que possamos aprender as lições e olhar com mais carinho para aquelas pessoas que a gente coloca na política. Deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado, prazer falar contigo. Muito obrigado, Rodrigo, Thalita, prazer estar aqui novamente. Um bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Super.